Salibão, vamos começar. Eu acho que vale a pena a gente contextualizando. Tem um tema que para mim é central. O ego sempre foi relevante. Poxa, e nós falamos sobre isso, inclusive, no nosso primeiro livro juntos há quase 20 anos atrás, né? Só que hoje ele tem uma característica diferente, né, Salibão? Hoje o ego tem uma... Ele tem voz. Ele adquire Ele tem contorno voz, diferente. ele tem Pois é. né, para mostrar. Por que o ego é mais desafiante hoje em Antes dia, a gente Salibão? não tinha voz, né? É, Era o cara exatamente. com o grupinho dele, né? Hoje ele é ir pro mundo, né? Ou ela. Exatamente. O que acontece é que no mundo de hiperexposição, onde cada indivíduo é como se fosse... cada indivíduo tem o potencial de uma emissora de Sim, comunicação, como no passado. Somos o canal, né? Nós somos um canal, né? O que acontece é que nesse mundo de hiperexposição, as pessoas acabaram adquirindo a possibilidade de se expor para grandes públicos. Foi aí que, inclusive, é derivado dessa perspectiva a ascensão dos chamados influenciadores. E essa mesma lógica, que até então estava circunscrita ao ambiente mais relacionado a entretenimento e outros segmentos, chega no mercado empresarial. E aí nós temos uma série de desafios impostos pela nossa realidade, de CEOs, empreendedores e empreendedoras, que acabam sendo muito expostos nessa rede social, ou se expondo muito, e se evidencia um traço da personalidade que nem sempre é o mais positivo, né, Salibão? Na verdade, assim, se expor bastante não é um erro, né? Porque no nosso caso aqui a gente posta todo dia, né? É importante para o nosso trabalho, né? Para o nosso trabalho como pensadores, como palestrantes, né? Como autores. Agora, o problema é você se achar mais do que você é e se expressar a respeito, né? E achar que está todo mundo à sua disposição, né? Você perder a realidade, né? O senso de realidade, né, Salibão? Quando você tem um ego inflado, você não vê mais coisas, né, Sandrão? E a gente viu tantos CEOs se perdendo por causa disso, né? É interessante, né, palestrantes, né? Eu convivi com cada um, Sandrão. Juro por Deus. Né? Nossa Senhora, né? me dava dor de estômago. Juro por Deus. Dor de estômago. Tanto que nossas referências são as duas maiores figuras do management mundial, né? Duas das top 4. Sem dúvidas. O Peter Drucker e o Philip Kotler, né? Que tem na sua simplicidade, né? Na verdade, como é que você combate o ego, né? Fazendo, realizando, né? Com simplicidade, né? Getting things done. Fazendo a coisa acontecer. Né? Você sabe que tem... Deixar o seu trabalho... A hora que você começa a falar do seu trabalho, e você tem que ficar falando do seu trabalho, você tem que deixar o resultado do seu trabalho falar para você. Você não precisa ficar falando do seu trabalho. Cara, juro por Deus que eu ia falar isso, Salibão, porque assim, o trabalho, né? Quando as coisas explodem, a verdade, ela liberta, né, Salibão? Quer dizer, o trabalho fala por si só. Quando eu ocupo uma posição superior a isso, eu acabo perdendo a posição. E por que o ego leva empresas e líderes à ruína? Pois é. Uma organização é uma entidade social e coletiva. A organização, uma empresa, é fruto do coletivo. Isso não pressupõe que não haja hierarquia e processos decisórios definidos de acordo com a posição de cada indivíduo na sua organização. Líderes, gerentes, diretores. Mas no final do dia, a bagaça para funcionar tem que ser uma obra coletiva. A pessoa, quando adquire uma percepção de que ela é superior a tudo isso, ela começa a gerar um efeito deletério para a organização e corrói a cultura organizacional da empresa, que acaba sendo muito orientada a uma visão individualista, egocêntrica e egoísta. E aí você destrói a possibilidade de cooperação, colaboração e até do pensamento criativo e do protagonismo das pessoas, né, Salibão? Porque eu olho lá, por que você é protagonista e só tem um sol aqui? Pois é, cara. Se tudo é ele, né? Nós temos ou ela. tantos cases, cara. Sandrão, se você me cutucar, eu vou passar cada coisa cabeluda aí que eu já vivi, que você não tem ideia. Não né? é de hoje, né? Não, a coisa é feia, né? E realmente me deixa triste, porque eu já passei por coisas, porque as pessoas com ego inflado, elas são muito articuladas. Extremamente articuladas. Tem uma habilidade... Manipuladores. Uma habilidade de manipulação, cara. Muito bom, Salibão. Eu já passei 2 vezes debaixo do meu nariz, Sandrão. E não percebeu. Currículo fantástico.
Currículo, cara, você olha o currículo e fala, cara, eu quero esse cara no meu time. Envolvente. Seduz. Querido. No começo, ele te convida pra você ir na casa dele, faz um jantar pra você, leva você lá pra cima. Aí ele começa, a cascavel começa a andar. É terrível. Quando você menos espera, tá a empresa inteira trabalhando para a pessoa. E não mais para o mercado. E não mais para o cliente. Não mais para o negócio. Não. Isso não pode estar certo. Fica todo mundo assim. Isso não pode estar certo. E, de novo, o ego é um sistema inerente à personalidade do indivíduo. Ele é fundamental, sobretudo para autoestima, autoconfiança. O ego produtivo. Pois é. Agora, eu tenho que servir... E aí tem um ponto fundamental. Esses dias eu estava conversando sobre isso, graças a alguns acontecimentos recentes que levantaram esse tema no mercado empresarial aqui no Brasil. E a gente tem falado muito sobre isso, não é de hoje. Para nós, como o Salibão falou, é óbvio que hoje você tem uma ferramenta poderosíssima de comunicação que são as redes sociais. Sim. Você tem que usar a seu favor. Exatamente. Né? Agora... É a primeira vez que nós não dependemos de um meio de comunicação para poder expressar nossas ideias. Os gatekeepers, né? Você não tem mais um porteiro aqui, nós somos direto. Né? Agora, quando o indivíduo não entende que o poder da sua mensagem impacta a organização, quando ele não entende que, mesmo falando sobre uma tese pessoal, ele pode falar sobre uma tese pessoal, mas aquilo vai ter reflexos na sua organização, ele não está entendendo essa nova lógica do mundo onde tudo é transparente. Então, o exercício também de humildade é entender que, a despeito de você ter convicções firmes acerca de temas personalistas e individuais, tudo que você comunica influencia o seu ecossistema. Então, se você tem uma organização, se ele lidera uma organização com 500 pessoas, sim, vai influenciar o destino dessas 500 pessoas.